Irmãos, nós estamos dando início hoje a um devocional direcionado e vamos estudar juntos o livro de João. A graça e a paz, estamos aqui para o segundo capítulo do Evangelho de João no nosso devocional. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando o livro de João e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3. Irmãos, a graça e a paz a todos vocês. Nós demos início durante essa semana às nossas devocionais baseadas no livro de João e coube a mim compartilhar com vocês o capítulo 4 do livro de João. Como nós podemos receber o direito de sermos chamados filhos de Deus? E eu quero fazer então com você, com base nesses versículos de 6 a 13 que nós lemos, 3 afirmações. O direito de sermos chamados filhos de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. O direito de sermos chamados filhos de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. E o direito de nós sermos chamados filhos de Deus é obtido pela fé em Cristo. E com vocês eu queria compartilhar, são duas passagens bem conhecidas, bem famosas por nós. E na primeira parte do capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, ele tem o seu primeiro milagre revelado. E na segunda parte do capítulo 2, ele expulsa os mercadores do templo. E o versículo que mais me marcou nesse capítulo é o versículo 3, do capítulo 3, que diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo 3 de João pode ser dividido basicamente em 3 sessões. Dessas 3 sessões, a que me chama mais atenção é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que nos traz no versículo que nós lemos, a expressão nascer de novo. Quando nós recebemos a Jesus com toda a sua plenitude, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E que grande poder é esse! É o grande poder de sermos transformados. É o grande poder de termos um novo coração. É o poder de sermos imortais. É o poder de amarmos. É o poder de perdoarmos. É o poder de sermos pacientes. É o poder de sermos esperançosos, de perseverarmos. É o poder de sermos felizes. É o poder de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. É o poder de nos tornarmos santos. O poder de orar e de sermos atendidos. É o poder que nós recebemos de sermos testemunhas da luz. Se você recebeu esse poder, porque você em algum momento ouviu o Evangelho e no seu coração você creu em Jesus, e você aceitou a Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Então a obra da cruz foi completa na sua vida, perdoando você de todos os pecados, acabando com os obstáculos legais e espirituais. Você é cheio desse poder para ser uma testemunha e espalhar esse evangelho para que outras pessoas creiam que a luz está chegando. Que Deus abençoe você. Então Jesus tirar aquelas pessoas, ele estava tirando a mecânica da coisa. O cumprir o rito só por cumprir, o fazer só por fazer. Ele queria que as pessoas tivessem a consciência do que estava sendo feito, do que aquilo significa. Quando Jesus vê o vinho no casamento, quando Jesus vê os animais, tudo aquilo revela quem ele é, porque compete ao seu sacrifício na cruz por nós. Reflita no significado do sacrifício de Deus. Para de ser mecânico. Pensa, presta atenção, tome isso para você. Você consegue enxergar a beleza nos pequenos sinais que são apresentados na palavra de Deus? Você consegue pensar naquilo que implica o sacrifício de Jesus na cruz por nós, na glória daquilo que Deus fez? Derrube esse templo e eu vou levantar. E as pessoas deviam perguntar: quem esse cara pensa que é para falar como se o templo fosse seu? E a resposta de Jesus é que ele é o templo. Não é que o templo é dele, ele é o próprio templo. Ele é o clímax, ele é o ápice da santificação. Ele é o sacrifício supremo, ele é o cordeiro. Ele é aquele que rasga o véu. E a Bíblia aponta em Ezequiel que um dia vai existir um novo templo tão supremo que todos experimentarão a glória de Deus. E essa glória está em todo lugar, não apenas depois do véu. E esse templo é Jesus. É ele quem rasga o véu. Jesus vem e diz: eu sou o templo. No momento em que Jesus morre, a Bíblia fala: o véu é rasgado.
nós ficamos presos a dogmas, nós ficamos presos a um rito de um lugar, de 4 paredes e perdemos o relacionamento. Esse capítulo 2, irmãos, mostra que Jesus deseja um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Nós podemos interpretar que ele se preocupa com os nossos pequenos problemas ao ponto de transformar um milagre simples para ele, diante da sua magnitude, diante de Deus que acalma as tempestades, diante do Deus que vence a morte e liberta a gente do pecado. Transformar água em vinho não era nada, mas para aquelas pessoas era importante. Mas também nós podemos entender que é um Deus que busca um relacionamento, porque ele tenta tirar a mecânica da coisa. Ele tenta tirar o barulho, o rito. Ele quer que a casa dele seja a casa de oração. E ele é o templo. E se ele habita dentro de nós, nós somos a casa de oração. Nós somos a igreja. Nós nunca devemos nos esquecer o preço dessas bênçãos. O preço de sermos coparticipantes, o preço de sermos chamados e fazermos parte da família de Deus. Jesus teve que ser levantado na cruz, lá no madeiro, para que pudéssemos, eu e você, experimentar o perdão e receber essa nova vida, e receber essa vida eterna, essa vida abundante. Que nós possamos refletir nisso, irmãos, que nós possamos lembrar, que nós possamos nascer de novo, possamos nos apegar nisso e viver essa vida nova, essa vida em Deus, vivendo para as coisas do alto, que possamos viver essa nova vida, vida do alto, vida eterna. Que Deus nos abençoe. Jesus passou e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E o versículo 42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, que encontro improvável, que encontro maravilhoso que Jesus teve com essa mulher. Como isso transformou não só a vida dela, mas como transformou a vida de uma cidade. E isso é incrível, porque esse momento, diferentemente do encontro que Jesus teve com Nicodemos era fariseu, era judeu. Naquele momento, aquele encontro, Jesus estava falando aos judeus. Mas nesse momento, onde Jesus tem esse encontro com essa mulher samaritana, ele está falando aos gentios. Ele está falando ao povo considerado inimigo dos judeus pagãos. Irmãos, quantas vezes nós precisamos compreender que caminhar com Deus é quebrar toda a barreira racial, barreiras sociais que são estabelecidas e barreiras religiosas, para que realmente ele seja conhecido, para que essa água que ele se manifesta como sendo possa matar a sede de tantos outros que necessitam da água viva que é Jesus.